Guia do usuário. ITC Manager. ITC Manager. Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras. Este aplicativo roda em plataforma Windows e comunica-se com a ITC 4000 e ITC 4000 Lite via conexão USB. Através do ITC Manager, o usuário pode configurar a interface celular de forma rápida e prática. Também é possível salvar em um arquivo todas as configurações para serem carregados posteriormente, facilitando assim a configuração no caso de o usuário possuir mais de uma ITC 4000 e ITC 4000 Lite instalada. Recomenda-se que a leitura desse manual seja feita em conjunto com a leitura do manual do usuário para que as funcionalidades sejam melhor compreendidas. Instalação 4.1.1 Pré-requisitos 4.1.2 Conexão física da ITC 4000 e ITC 4000 Lite ao computador. 4.1.3 Instalação do driver USB. 5.1.4 Instalação do ITC Manager. 6.2 Operação do ITC Manager. 7.2.1 Acesso. 7.3 Opções de configuração. 9.4 Status 10.5 Senhas. 11.5.1 Senha de software. 11.5.2 Senha geral. 11.6 Bloqueios sites. 12.7 Bloqueios entrantes. 13.8 Whitelist. 13.9 Prefixo 15.10 CSP 16.11 Chamada em espera e desvios. 17.12 Ocultar ID. 18.13 Código de segurança. 18.13.1 PIN. 19.14 Inversão de polaridade. 19.15 Tempos. 20.16 Volume. 20.17 Callback. 21.18 Hotline. 22 Para o funcionamento do aplicativo é necessário cumprir os pré-requisitos a seguir: realizar a conexão física da ITC 4000 e ITC 4000 Lite ao computador, instalar o driver para a comunicação USB e instalar o aplicativo ITC Manager. 1.1 Pré-requisitos: computador com sistema operacional Windows XP marca registrada, Windows Vista marca registrada ou Windows 7 marca registrada. Porta USB 2.0 disponível no computador. Versão do firmware da ITC 4000 e ITC 4000 Lite deve ser igual ou superior a 0404. A versão é exibida no display da ITC 4000 e durante a inicialização e ou através do comando 0000 digitado no telefone conectado na porta Tel ou Ext da ITC 4000 e arquivos USB driver.zip e ITC Manager.zip. OBS. As versões atualizadas do firmware e dos arquivos USB driver.zip e ITC 4000 Manager.zip podem ser encontradas no site da Intelbras. 1.2 Conexão física da ITC 4000 e ITC 4000 Lite ao computador. 1. Conecte fisicamente a ITC 4000 e ITC 4000 Lite ao computador utilizando o cabo USB. Conecte uma das extremidades do cabo na porta USB da ITC 4000 e ITC 4000 Lite e a outra extremidade na porta USB do computador. 2. É necessário que a ITC 4000 e ITC 4000 Lite esteja instalada. Veja o item instalação no manual do usuário que acompanha o produto. Antena. Tomada elétrica. Conexão entre computador e ITC 4000 e faça o download do arquivo USB driver.zip no site da Intelbras e descompacte para uma pasta desejada. Descompactação do arquivo USB driver zip. 2. Na pasta salva no item anterior, de um duplo clique sobre o arquivo setup.rz. A seguinte mensagem será exibida. 3.
Clique em Next. OBS. Caso ocorra algum tipo de erro nessa etapa, retorne ao passo 3. Caso contrário, prossiga. 5. Clique em Finish para finalizar o setup. 6. Conecte o cabo USB na saída USB do computador e na ITC4000 e antes de prosseguir. OBS. O cabo USB não acompanha o produto. 1.4. Instalação do ITC Manager 1. Faça o download do arquivo itcmanager.zip no site da Intelbras e descompacte-o para uma pasta desejada. Descompactação do arquivo ITC4000 Manager Zip. Tela. Tela inicial. 3. Para inicialização e operação do aplicativo, siga para o próximo item. 2. Operação do ITC Manager. 2.1. Acesso. Menus de configuração do ITC Manager na tela inicial. Porta com. Selecione a porta com virtual que foi criada conforme item instalação do driver USB desse manual. Caso necessário, consulte o item procedimento para verificação da porta com desse manual. Taxa BPS. Selecione a taxa de transmissão de dados para a porta com. A taxa recomendada é 19.200 bps. Senha. Digite a senha de acesso ao aplicativo ITC Manager. Padrão de fábrica 1234. Idioma. Selecione o idioma desejado. Os idiomas disponíveis são português, inglês e espanhol. OK. Clique para acesso ao aplicativo. É necessário que todos os campos listados acima estejam configurados. Caso não saiba qual foi a porta com virtual criada, siga os procedimentos a seguir. 1. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone Meu computador na área de trabalho do seu desktop. 2. Clique em Propriedades. Verificação da porta com. 3. Clique na aba Hardware e depois em Gerenciador de dispositivos. Verificação da porta com. Verificação da porta com. 5. Clique em Portas com LPT. 6. Aparecerá a porta Prolific USB-TO serial com porte com X, onde X é a porta com virtual criada em seu sistema. 7. Feche a janela Gerenciador de dispositivos. 8. Feche a janela Propriedades do sistema e continue configurando a tela iniciar no aplicativo ITC Manager. 3. Opções de configuração. Tela principal. Menda-se que antes de alterar ou enviar qualquer configuração para a ITC4000 e ITC4000 Lite, sejam visualizadas as configurações atuais. Opção Receber da ITC4000 e ITC4000 Lite. Receber. Selecione para exibir as configurações atuais da ITC4000 e ITC4000 Lite. Abrir. Selecione para carregar um arquivo de configurações da ITC4000 e ITC4000 Lite. Esta opção pode ser usada para abrir um arquivo de configurações que foi salvo e posteriormente enviá-lo para a ITC4000 e ITC4000 Lite. Salvar. Selecione para salvar em arquivo as configurações da ITC4000 e ITC4000 Lite. Esta opção pode ser usada para salvar as configurações da ITC4000 e ITC4000 Lite em arquivo e, posteriormente, abri-lo e enviá-lo em outra ITC4000 e ITC4000 Lite. Sair. Clique para sair ou fechar o aplicativo. 4. Status. Tela de status. Nível de sinal. Clique em Verificar para poder verificar o nível de sinal dBm atual. Sinal dBm. Nível do sinal. Sinal entre 81.5 e 0 dB. Sinal celular excelente. Sinal entre 81.5 e -83 dB. Sinal celular ótimo. Sinal entre -83 e -89 dB. Sinal celular bom. Sinal entre -89 e -95 dB. Sinal celular razoável. Sinal entre -95 e -101 dB. Sinal celular ruim. Sinal entre -101 e -107 dB. Sem sinal.
Firmware e clique em verificar para poder verificar qual a versão do firmware instalada. Menu Senhas. 5.1 Senha de software. Alterar senha de software. Marque essa opção para alterar a senha de acesso ao aplicativo ITC4000 e /ITC4000 Lite Manager. Senha atual. Digite a senha de software atual do aplicativo. Padrão de fábrica 1234. Nova senha. Digite a nova senha de software. São aceitos somente números de 0 a 9 para a formação da senha de software, e a quantidade entre 4 e 12 caracteres. Confirmar nova senha. Repita a nova senha escolhida. Alterar. Clique para realizar a mudança da senha de acesso ao aplicativo. 5.2 Senha geral. Para alterar a senha geral, digite a nova senha com 6 dígitos e clique em alterar para mudar a senha geral da ITC4000 Lite /ITC4000i. Padrão de fábrica 222.222. Menu Bloqueio Synths. Bloqueio local. Marque essa opção para bloquear as ligações locais efetuadas através da ITC4000 Lite /ITC4000i. Habilitar bloqueio DDD. Marque essa opção para bloquear as ligações DDD iniciadas com 0 efetuadas através da ITC4000 Lite /ITC4000i. Habilitar bloqueio DDI. Marque essa opção para bloquear as ligações DDI iniciadas com 00 efetuadas através da ITC4000 Lite /ITC4000i. Bloqueio de roaming. Marque essa opção para bloquear as ligações efetuadas através da ITC4000 Lite /ITC4000i quando está em roaming. Blacklist é uma lista com 50 posições 0811 a 0860 onde serão inseridos os prefixos e barra ou números a serem bloqueados. São aceitos somente números de 0 a 9 para a composição dos números e prefixos da lista, e a quantidade máxima é de 19 caracteres. Exemplo: digite 99.811.234 na posição 0811 e clique em enviar. O número telefônico 99.811.234 será bloqueado. Não será possível discar da ITC4000 Lite /ITC4000i para esse número. Para liberar o número bloqueado, apague-o da posição em que foi configurado e clique em enviar. Exemplo: digite 012 na posição 0812 e clique em enviar. Os números telefônicos iniciados pelo prefixo 012 serão bloqueados. Não será possível discar da ITC4000 Lite /ITC4000i para números que iniciam com 012. Para liberar o número bloqueado, apague-o da posição em que foi configurado e clique em enviar. Menu Bloqueios Entrantes. Habilitar bloqueio de chamadas entrantes. Marque essa opção para bloquear as ligações entrantes na ITC4000 Lite /ITC4000i. Blacklist é uma lista com 50 posições 0911 a 0960 onde serão inseridos os prefixos e barra ou números a serem bloqueados. São aceitos somente números de 0 a 9 para a composição dos números e prefixos da lista, e a quantidade máxima é de 19 caracteres. Exemplo: digite 99.811.234 na posição 0911 e clique em enviar. O número telefônico 99.811.234 será bloqueado. Não será possível receber ligações desse número na ITC4000 Lite /ITC4000i. Para liberar o número bloqueado, apague-o da posição em que foi configurado e clique em enviar. Exemplo: digite 012 na posição 0912 e clique em enviar. Os números telefônicos iniciados pelo prefixo 012 serão bloqueados. Não será possível receber ligações na ITC4000 Lite /ITC4000i dos números que iniciam com 012. Para liberar o número bloqueado, apague-o da posição em que foi configurado e clique em enviar. 8 Whitelist.
Na ITC 4000 e ITC 4000 LIT é possível liberar AT 50 números e barra ou prefixos para chamadas saintes e entrantes com AT 19 dígitos cada. Na ITC 4000 e ITC 4000 LIT, mesmo que esses números estejam bloqueados, bloqueio local, DDD. DDI ou bloqueio de entrantes se cadastrados nesta lista, será possível originar e receber chamadas desses números. OBS. Números incluídos na whitelist têm prioridade em relação aos outros bloqueios habilitados, ou seja, se um número for incluído na whitelist e na blacklist, o bloqueio da blacklist será ignorado. Menu Whitelist. Whitelist Saint, marque esta opção para habilitar a whitelist de chamadas saintes. Whitelist Saint é uma lista com 50 posições 0431 a 0480 onde serão inseridos os prefixos e barra ou números a serem liberados. São aceitos somente números de 0 a 9 para a composição dos números e prefixos da lista, e a quantidade máxima é de 19 caracteres. Exemplo: digite 99.811.234 na posição 0431 e clique em enviar. O número telefônico 99.811.234 será liberado e a ITC 4000 LIT/ITC 4000 e poderá efetuar ligações para ele mesmo com bloqueio de local habilitado. Whitelist entrante, marque esta opção para habilitar a whitelist de chamadas entrantes. Whitelist entrante é uma lista com 50 posições 0531 a 0580 onde serão inseridos os prefixos e barra ou números a serem liberados. São aceitos somente números de 0 a 9 para a composição dos números e prefixos da lista, e a quantidade máxima é de 19 caracteres. Exemplo: digite 99.811.234 na posição 0531 e clique em enviar. O número telefônico 99.811.234 será liberado e a ITC 4000 LIT/ITC 4000 e poderá receber ligações desse número mesmo com bloqueio de chamadas entrantes habilitado. Esta função serve para criar a lista de números que, sendo o primeiro número discado, terão o prefixo inserido na discagem. Menu Prefixo. Habilitar adicionar prefixo, marque essa opção para habilitar a inserção de prefixos nos números discados. Pré-número, digite até 10 números de um caractere, de 0 a 9, sendo o primeiro número discado, terá o prefixo inserido na discagem. Prefixo, digite o prefixo que será inserido no início da discagem. Esse prefixo será inserido quando o primeiro número discado estiver configurado como pré-número. São aceitos somente números de 0 a 9 para a formação do prefixo, e a quantidade máxima é de 19 dígitos. Exemplo: deseja-se que em todas as ligações antes iniciadas com 2, 3 ou 8, seja acrescido o prefixo 048 na discagem. Para isso devem ser efetuadas as seguintes programações. 1. Marque a opção habilitar adicionar prefixo. 2. Digite os números 2, 3 e 8 na lista de pré-número. 3. Digite o número 048 na campo prefixo. 4. Clique em enviar. 5. Ao digitar o número 32819500, o número discado será 048328195000. Número de dígitos removidos, digite a quantidade de dígitos que deseja remover do número discado. Exemplo: deseja-se remover 2 dígitos de um número discado, então, no campo número de dígitos removidos, digite 2. Ao digitar o número 483228195000, o número discado será 32819500. Utilize esta função para selecionar uma prestadora para ligações de longa distância. A ITC 4000 LIT/ITC 4000 irá analisar o número discado e, caso a ligação originada ou de callback seja para um número DDD, será adicionado o código da prestadora previamente programado. Menu CSP.
Habilitar CSP para callback. Marque essa opção para habilitar a inserção do CSP nas ligações de callback para um número DDD. Habilitar CSP para toda chamada originada. Marque essa opção para habilitar a inserção do CSP nas ligações originadas para um número DDD. Ao marcar essa opção, a função trocar CSP para toda chamada originada será desabilitada. Trocar CSP para toda chamada originada. Marque essa opção para trocar a CSP nas ligações originadas para um número DDD. Ao marcar essa opção, a função habilitar CSP para toda chamada originada será desabilitada. CSP. Digite o código da operadora que será fidelizada nas chamadas de longa distância. O código da operadora deve ser um número entre 11 e 99. Verifique o código junto à sua prestadora de telefonia celular. Este menu permite a configuração das funções chamada em espera e desvios de ligações. Ao habilitar a função chamada em espera, será possível atender uma segunda chamada durante uma conversação. As funções de desvios de ligações dependem de sua prestadora de telefonia celular. Estas funções permitem programar um número para desvio das ligações. Menu chamada em espera e desvios. Habilitar chamada em espera. Marque essa opção para que seja possível atender uma segunda chamada durante uma conversação. Ao habilitar esta função e enquanto estiver em uma ligação, será emitido um bip de aviso da segunda chamada. Para atender a segunda ligação sem encerrar a primeira, digite no telefone. Para retornar para a primeira, digite no telefone novamente. Para encerrar a primeira ligação, digite no telefone. Habilitar desvio. Sempre marque essa opção para habilitar o desvio de todas as ligações direcionadas a ITC 4000-ITC 4000i. O número para o qual todas as ligações serão desviadas deve ser configurado no campo número. Habilitar desvio. Se ocupado, marque essa opção para habilitar o desvio das ligações caso a ITC 4000-ITC 4000i esteja em conversação e uma segunda ligação chegar. O número para o qual essa segunda ligação será desviada deve ser configurado no campo número. Habilitar desvio. Se não atende, marque essa opção para habilitar o desvio das ligações não atendidas pela ITC 4000-ITC 4000i. É necessário configurar no campo tempo, o tempo do qual a ITC 4000-ITC 4000 irá considerar a ligação entrante como não atendida. O número para o qual as ligações não atendidas serão desviadas deve ser configurado no campo número. Tempo. Selecione o tempo necessário para ITC 4000-ITC 4000 e considerar a ligação entrante como não atendida e faça o desvio para o número configurado no campo número. Este tempo é dado em segundos e vai de 5 a 30. Habilitar desvio. Se desligado, marque essa opção para habilitar o desvio das ligações caso a ITC 4000-ITC 4000 esteja desligada ou fora de área. O número para o qual as ligações serão desviadas deve ser configurado no campo número. Número. Digite o número para o qual a ligação será desviada. Neste campo são permitidos somente os caracteres 019 para a composição do número de desvio, e a quantidade máxima é de 19 caracteres. Menu. Ocultar ID. Habilitar ocultar ID. Marque essa opção para habilitar a função ocultar ID. Com essa função habilitada, o número telefônico do seu cartão SIM será ocultado em ligações sites da ITC 4000-ITC 4000i. Consulte sua prestadora de telefonia celular para saber se esta permite que as ligações sejam geradas com o ID oculto, pois muitas prestadoras bloqueiam esse tipo de ligação. OBS. Para originar chamadas com ID oculto para PSTN, deve-se verificar se a operadora de telefonia fixa suporta essa facilidade. 13. Código de segurança. Habilitar alterar PIN. Marque essa opção para alterar o código PIN do seu cartão SIM e habilitar a função solicitar PIN na iniciação.
Solicitar PIN na iniciação. Marque essa opção para que seja necessária a inserção do código PIN cada vez que a ITC 4000 LIT/ITC 4000 for iniciada. É necessário preencher o código PIN atual do seu cartão SIM no campo PIN. OBS. Se o código PIN atual for digitado incorretamente, pode ocorrer o bloqueio do cartão SIM. O desbloqueio deve ser feito diretamente na ITC 4000 LIT/ITC 4000 e será necessário utilizar o código PUC fornecido com o cartão SIM. Veja o item Inserir PIN no manual do usuário. PIN atual. Digite o código PIN atual do seu cartão SIM. Novo PIN. Digite o novo código PIN. São aceitos somente números 0129 para a formação do código PIN, e a quantidade entre 4 e 8 caracteres. Confirmar novo PIN. Repita o novo código PIN. Alterar. Clique para realizar a mudança do código PIN do seu cartão SIM. 14. Inversão de polaridade. Menu Inversão de polaridade. Habilitar inversão de polaridade SANT. Marque essa opção para habilitar a inversão de polaridade para as ligações SANTs. Esta função é utilizada principalmente em conjunto com softwares de tarifação. Em uma ligação SANT, quando esta função estiver programada e a ligação for atendida, a ITC 4000 LIT/ITC 4000 inverterá a polaridade da alimentação na porta TEL. No final da ligação, ocorre uma nova inversão de polaridade. Habilitar inversão de polaridade entrante. Marque essa opção para habilitar a inversão de polaridade para as ligações entrantes. Esta função é utilizada principalmente em conjunto com softwares de tarifação. Em uma liga são entrante, quando esta função estiver programada e a ligação for atendida, a ITC 4000 LIT/ITC 4000 inverterá a polaridade da alimentação na porta TEL. No final da ligação, ocorre uma nova inversão de polaridade. Menu Tempos. Alterar tempo de descagem. Marque essa opção para definir quanto tempo a ITC 4000 LIT/ITC 4000 e deve aguardar antes de encaminhar a chamada após o término da descagem pelo usuário. Preencha um tempo de 1 a 9 segundos no campo Tempo. Alterar data e hora. Marque essa opção para definir a data e a hora da ITC 4000 LIT/ITC 4000 e preencha a data no formato DMA, dia, mês e ano no campo Data e a hora no formato HHMM, hora e minutos no campo Hora. Tempo máximo da ligação originada. Marque essa opção para definir o tempo máximo de duração das ligações originadas da ITC 4000 LIT/ITC 4000 e preencha um tempo de 1 a 180 minutos no campo Tempo. Tempo máximo da ligação recebida. Marque essa opção para definir o tempo máximo de duração das ligações recebidas pela ITC 4000 LIT/ITC 4000 e preencha um tempo de 1 a 180 minutos no campo Tempo. Tempo de flash. Marque essa opção para definir o tempo máximo de flash permitido na porta TEL da ITC 4000 LIT/ITC 4000 e preencha um tempo de 80 a 2000 ms no campo Tempo. 16. Volume. Um volume de 1 a 5 no campo Nível. O volume de transmissão padrão é 1. Volume de recepção. Marque essa opção para definir o volume de áudio na recepção do sinal. Preencha um volume de 0 a 7 no campo Nível. O volume de recepção padrão é 5. 17. Callback. Menu Callback. Habilitar Callback. Marque essa opção para habilitar a função Callback. Tempo de Callback. Marque essa opção para definir em quanto tempo a ITC 4000 LIT/ITC 4000 irá realizar o callback. Preencha um tempo de 2 a 99 segundos na campo Tempo. Número de tentativas do callback. Marque essa opção para definir quantas tentativas a ITC 4000 LIT/ITC 4000 irá realizar uma chamada de callback não atendida. Preencha um número de tentativas de 1 a 10 no campo Tentativas.
Tempo de atendimento do callback. Marque essa opção para definir quantos segundos a ITC 4000 ITC 4000 e demorará para atender uma ligação de callback. Preencha um tempo de 1 a 99 segundos na campo Tempo. Inserir números na lista de callback. Marque essa opção para permitir inserir os números na lista de callback. É uma lista com 600 posições 1511 a 2110 onde serão inseridos os números para os quais se pretende realizar o callback. São aceitos somente números 0, 1, 2, 9 para a composição dos números da lista, e a quantidade máxima é de 19 caracteres. Exemplo: digite 99.900.000 na posição 1511 e clique em enviar. OBS quando o número 99.900.000 ligar para a ITC 4000 ITC 4000 e, esta irá gerar uma chamada de callback. Este menu permite que seja programado um número destino para a qual será realizada uma chamada quando for ocupada a porta FXS. A ligação será realizada após um tempo de retardo programado. Menu Hotline. Habilitar Hotline. Marque esta opção para habilitar a função Hotline. Tempo de Hotline. Marque esta opção para habilitar o tempo em que a interface irá aguardar até realizar a ligação. Tempo: digite um valor entre 4 e 30 segundos. Número de tentativas. Marque esta opção para habilitar a função Número de tentativas. Tentativas: digite um valor entre 1 e 10, para definir quantas vezes será realizada a chamada para o hotline. Número de hotline. Marque esta opção para habilitar um número para o hotline. Número: digite um número com no máximo 19 caracteres que será o hotline. Eco Amigável. Uma das melhores empresas para se trabalhar. Suporte a clientes 4821060006. Contato e chat www.intelbras.com.br/suporte. Sugestões, reclamações e rede autorizada 0807.042.767. Intelbras S/a Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira.